Salve, 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 irmã Dulce do amor. Salve Maria Imaculada, Deus seja louvado. Hoje, o Movimento TLC aqui comigo, Tiara Charlene, estaremos entrevistando o Frei Giovanni, que é o reitor aqui do santuário, comemorando esse ano, né? Santa Dulce dos Pobres. Olá, Frei. Olá, paz e bem. Eu queria saudar a todos com essa saudação franciscana de paz e bem, até porque eu sou franciscano e o santuário também é um santuário franciscano. Quero acolher a todos vocês aqui aos pés de Santa Dulce dos Pobres. Amém. É um prazer muito grande para nós aqui do Movimento TLC também estar contigo neste momento. E o senhor se apresentar um pouquinho, né? O que o senhor faz aqui no santuário? Bom, primeiramente eu sou frade menor capuchinho, né? Sou frade da Ordem de São Francisco e aqui moram mais 3 frades. Formamos uma fraternidade dentro das obras sociais. Somos 3 frades e nós 3 frades capuchinhos temos uma missão aqui nas obras sociais. E uma das missões é assumir a reitoria do santuário. Então, eu sou reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, aqui na cidade de São Salvador da Bahia. Tem outro frade que assume a capelania do hospital, que está ligado mais à assistência aos enfermos, funcionários da AUSID, das Obras Sociais de Irmã Dulce, que junto aqui deste grande complexo do santuário, também encontramos ao lado da obra desta santa o hospital. E o meu nome é Frei Giovanni Messias e por aqui estou exercendo a missão, o ministério da reitoria do santuário, acolhendo, tenho a missão de acolher, né, de organizar a vida pastoral aqui, deste espaço sagrado, esse espaço que contém as relíquias daquela que é a primeira santa brasileira dos nossos tempos, né, santa nascida no Brasil, e é uma alegria estar Amém, falando com padre. vocês. Também para nós é uma alegria conhecer mais um pouquinho sobre o Senhor. Pode contar um pouquinho para nós quem foi Santa Dulce, quem foi Irmã Dulce, né? Como que começou nela esse ardor missionário, essa vontade de seguir a Cristo? Pronto, Irmã Dulce é aquela mulher normal, simples. A santidade ela sempre acontece na humanidade, no nosso cotidiano. Irmã Dulce não nasceu com dons místicos, nem tampouco a sua infância é marcada por grandes coisas, mas pelo contrário, é na simplicidade que ela vai percebendo a vontade de Deus para a sua vida. Santa Dulce dos Pobres, ela nasce aqui na cidade de São Salvador, sente o desejo muito grande de ser religiosa e depois, com o passar do tempo, a sua mãe morre muito cedo, ainda quando criança, e ela é educada pelas tias. O seu pai também muito católico, o doutor Augusto. E Santa Dulce começa com as tias, que eram da Ordem Terceira Franciscana, a cuidar dos pobres, a pegar as crianças ali, ainda na sua adolescência, a pegar as crianças para a catequese ali da sua rua, do seu bairro, em Nazaré, aqui na cidade de São Salvador. E ali começa a nascer. A sua tia leva ela em umas favelas aqui da cidade, e aquela realidade marca muito, toca muito a vida de Santa Dulce. E primeiro ela se forma em professora e ao invés do anel de formatura, o pai dela, ela pede ao pai para ir para o convento. O pai fica triste, mas era muito católico, concorda, e Santa Dulce ingressa na congregação franciscana, né, das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Essa congregação que é uma congregação de carisma franciscano, mas ao mesmo tempo mariano. Tanto é que Santa Dulce, nas suas vestes, a gente diz no seu manto, no seu escapulário, traz as cores da Imaculada Conceição, o azul e o branco. Era uma congregação mariana. E ingressando, ela vai fazer o noviciado, a sua formação na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Depois retorna e, retornando, vai para a sala de aula, trabalha também em hospital, mas a realidade dos pobres, dos abandonados, dos pequenos, chama muita atenção de Santa Dulce dos Pobres. E aquilo marca, aquilo que na infância a chamavam a sua casa de portaria de São Francisco, porque acolhia muitos pobres, no convento ela toma uma dimensão muito maior. Santa Dulce, como franciscana,
vai romper com as barreiras do seu tempo. Santa Dulce, como franciscana, vai de encontro ao modelo de vida religiosa naquela época. Ela sai do muro dos conventos e vai ao encontro do pobre, dos abandonados, e é muitas vezes incompreendida, para nos lembrar que os santos são incompreendidos em sua vida. Não tem santo pronto que caia do céu, mas Santa Dulce vive essa incompreensão das pessoas, que não admitia que uma religiosa pudesse estar meia-noite recolhendo um pobre, um abandonado, um idoso, alguém jogado na rua. E ela renova o modelo de vida religiosa. Quando eu falo aqui vida religiosa consagrada, eu estou me relacionando às freiras, os frades, aqueles que fazem a consagração, os 3 conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. Então, Santa Dulce renova a vida religiosa consagrada. O modo de ser religioso, de ser freira, frade na época, é uma novidade. E quando ela tem várias experiências, levando os doentes para a Ilha dos Ratos, depois sendo expulsas de lá da Ilha dos Ratos, leva os doentes para o Arco do Bonfim, e o prefeito chama atenção, porque ali é um lugar de turismo e não pode Irmã Dulce estar com seus pobres, que por favor ela retirasse. E por fim, ela, depois de uma longa peregrinação, alcança da superiora do convento, Santo Antônio, já residindo aqui no Largo de Roma, onde atualmente fica situado as obras sociais de Irmã Dulce. Ela consegue da superiora de trazer os seus doentes para o galinheiro do convento. E aí nesse galinheiro do convento nasce a grande obra, a obra social de Santa Dulce dos Pobres, conhecida por todos. E nesse galinheiro a gente hoje tem um grande hospital, uma grande obra que é fruto da providência de Deus e do amor aos pobres de Santa Dulce. Por isso, viveu intensamente as virtudes da fé, da esperança, da caridade. É uma mulher de oração. Às vezes a gente conhece muito Santa Dulce pelas obras, mas esquece um pouco da sua vida interior. Mas uma mulher de profunda oração, uma mulher de profundo amor a Nossa Senhora, terço diariamente, adoração ao Santíssimo. Ela buscou fazer pequenas coisas, mas com amor, com muita intensidade. O pouco que ela fazia, as pequenas coisas, ela colocou intensidade naquilo que fez. Frei, que emoção, viu, saber tantas coisas de Irmã Dulce, né? Porque a gente só conhece ela, né, depois da canonização santa, né? E como ela foi tão ordinariamente, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, fazendo grandes obras. E como esse ordinário, esse fluido de vida ordinária, chegou ao processo de canonização de Irmã Dulce, ao extraordinário de Deus? Muita gente que conviveu com Irmã Dulce disse: meu Deus, se eu soubesse que era uma santa, eu teria feito. Porque a santidade se dá na nossa humanidade. A gente é santo a partir do momento em que a gente vive a humanidade e dentro dessa humanidade está aberto para a graça de Deus. O que é ser santo? É ser amigo de Deus, é crescer na amizade com o Senhor. Ser santo nada mais é do que buscar em minha vida fazer a vontade de Deus. Quer ser santo? Torne-se amigo de Deus. E Santa Dulce vai crescendo na amizade com o Senhor, vai fazendo pequenos sacrifícios de amor. Ela bebe muito da espiritualidade franciscana, mas sobretudo naquele tempo estava na moda dentro dos conventos a pequena via de Santa Teresinha. Santa Teresinha traz que ela não é uma grande águia como os grandes santos que se tinha, mas ela é um passarinho. E aquele passarinho que quer se tornar totalmente dependente do Senhor, fazendo pequenas coisas, pequenos sacrifícios, pequenos atos de amor, mas aquilo que fazia com intensidade. Santa Dulce entra nessa pegada aí. Ela vai beber da espiritualidade de Santa Teresinha, tanto é que ela diz: eu agradeço a Santa Teresinha por ter me ensinado o caminho da infância espiritual. Na nossa vida, quando um filho ele cresce, estuda, se profissionaliza, o pai diz: olha, meu filho, você já cresceu, vai para sua casa, vai procurar sua vida, vai tomar o seu rumo, vai trabalhar. Ele se torna independente do pai, depois da sua formação acadêmica. Na vida espiritual, não. Segundo Santa Teresinha e Santa Dulce dos Pobres bebe isso. Na vida espiritual, ela quer ser eterna criança nos braços de Deus. Quem não se fizer como criança não pode entrar no reino dos céus.
e Santa Teresinha pega isso, Santa Dulce também, bebendo de Santa Teresinha, começa aí a querer ser como uma eterna criança nos braços de Deus. Porque aí, depois na vida espiritual, não corre o risco de Deus dizer, o Pai dizer, olha, você já caminha com suas próprias pernas, então ser santo é ser totalmente independente de Deus. E Santa Dulce buscou na sua vida, no seu itinerário espiritual, buscou ser amiga de Deus dentro das suas... A humanidade, imagine, ela vai para o convento, leva a sua boneca inocentemente, a Madre Superiora recolhe a sua boneca, a Madre Superiora recolhe a sua boneca e diz, depois ela dá até autorização para que Santa Dulce brinque com a sua boneca que trouxe de casa, tem toda essa questão. A humanidade, né, ela experimenta da solidão, ela experimenta do cansaço, ela experimenta das dificuldades da vida, momentos de noite escura. Há momentos na vida de Santa Dulce que rezava e que a gente vive na nossa vida espiritual, que muitas vezes a gente vive esse momento de noite escura, às vezes reza, e onde está Deus? No silêncio. E Santa Dulce também viveu com os grandes santos esse momento do silêncio de Deus, muitas vezes na vida, mas é nesse silêncio que ela compreendia que Deus se fazia presente. Então, da humanidade experimentou incompreensões, não é? Então, viveu intensamente a sua humanidade. Viveu o extraordinário naquilo que era o ordinário no dia a dia da sua vida. Amém. Frei, e como foi receber, né, essa notícia do processo de canonização? Quais foram as etapas? Quais são podemos dizer assim, quais são os passos para chegar aos altares? Bom, é um processo muito longo. Inclusive, Santa Dulce é um dos processos mais rápidos da atualidade, ficando apenas atrás do processo de São João Paulo II e de Madre Teresa de Calcutá. O processo de canonização de Santa Dulce foi iniciado no ano 2000. Tem processos que duram 200, 300, 500 anos. Né? Santa Dulce foi um processo muito rápido da atualidade. A arquidiocese deu início no ano 2000 e depois aí se começa a fazer começa a se recolher o material, né, testemunhos de graças, relatos, começa a abrir um inquérito, diríamos assim, de investigação da vida do candidato. Porque, primeiramente, quem diz que é santa, quem né, aclama é o povo. Então, isso começa a nascer da devoção, começa a nascer do coração do povo que tem um amor, que começa a rezar, pedir a intercessão. Então, isso nasce muito do coração do povo. Depois a igreja dá o segundo passo, começa a abrir esse inquérito, há um processo arquidiocesano, depois a diocese envia para Roma, e Roma abre, de fato, aí, nessa segunda etapa do processo, que é um estudo mais intenso, aprofundado. Depois, com a aprovação do milagre, do primeiro milagre, ela se torna venerável, serva de Deus, depois venerável. Venerável é quase que um passo para o primeiro momento mais importante, diríamos assim, do processo de canonização, que é a beatificação. Então, ela se torna venerável, Irmã Dulce se tornou venerável também, foi um momento de muita alegria. E no ano 2011, a gente viu e participou, na presença de 70 mil pessoas aqui na cidade de São Salvador, a beatificação, que é também um processo muito importante. A beatificação, ela já é reconhecida, é beata, mas num âmbito muito restrito aos santuários, às igrejas, ela construída, a devoção fica muito restrita à presença da congregação aqui na cidade de São Salvador, né? E após esse processo de beatificação começa o árduo também processo de canonização, que aí precisa de mais um outro milagre e, comprovado cientificamente, começa a dar entrada em Roma com todos os advogados e tudo mais para dar processo, dar continuidade à canonização. Aí, aceitando, né, o milagre, o Santo Padre autoriza a canonização, como aconteceu no dia 13 de agosto, dia 13 de maio do ano de 2019. Aqui nós fomos surpreendidos. Esse processo acontece muito sigilo,
com a notícia da canonização de Santa Dulce dos Pobres, da aprovação do milagre e depois da canonização. É esse um processo muito comprido, muito longo. O senhor já até adiantou que seria a minha próxima, vamos dizer assim, a minha próxima curiosidade, a minha próxima dúvida, né? Como foi que vocês receberam, né, todo esse processo, os festejos, como foi se mobilizar também, né, todos os capuchinhos, mas também toda a igreja local e toda a igreja também nacional, como o senhor mesmo disse, né? O Anjo Bom da Bahia se tornou agora também o Anjo Bom do Brasil. Como foi esses festejos, toda essa movimentação? Foi um momento de muita alegria, mas antes de falar disso, eu gostaria de concluir a questão da canonização, que existe um milagre para ser canonizado. E o milagre ele não pode ser aquele milagre que a gente pegou, escreveu uma carta, ele precisa ser comprovado cientificamente. O milagre ele traz algumas características que eu trouxe aqui para vocês. Ok. Para uma canonização, para uma beatificação, é necessário um milagre. O milagre ele precisa ser preternatural, ou seja, a ciência não explica, a ciência não consegue explicar, é inexplicável cientificamente. O milagre precisa ser instantâneo. Por exemplo, um corte que você tem, que aquele corte pode te levar à morte, você fez a oração pedindo a intercessão de Santa Dulce e o corte parou imediatamente. Ou senão uma enfermidade, no caso do primeiro milagre, uma senhora de Sergipe que estava grávida, teve a hemorragia, rezou e o sangue estancou e aquela hemorragia poderia levá-la a óbito. Então o milagre precisa ser instantâneo, precisa ser duradouro e perfeito. Precisa haver durabilidade, pelo menos por isso que só começam a estudar o milagre depois de 5, 6 anos, né? E precisa ser perfeito, né? Não precisa deixar dúvidas de que realmente a graça de Deus agiu ali naquele milagre, naquele milagre. E nós recebemos essa notícia com muita alegria. Foi assim uma alegria inexplicável. Eu me lembro que eu estava às 7 horas da manhã rezando na capela lá de Santo Antônio, a missa dos funcionários, e quando de repente alguém mandou a mensagem, eu não estou acreditando. E daqui a pouco começou a encher esse santuário, o pessoal começava a chegar com a notícia, e o pessoal chegava. Quando foi às 4 horas da tarde daquele dia, nós celebramos uma missa e esse santuário estava cheio de repente com a notícia, o povo muito alegre, as TVs noticiando, as rádios noticiando, um clima de muita alegria, um clima que Salvador e o Brasil respirou naqueles dias. Foi um clima muito bom. As pessoas, até quem não era crente, que acreditava, né? Pessoas de outras, meu Deus, a gente está vivendo num clima muito bom. Então o clima da canonização foi um clima muito positivo aqui nos nossos corações, na cidade de São Salvador. Até uma preparação para o que viria depois, esse ano de 2020. Mas Deus preparou assim o nosso coração, né? Frei, eu tenho uma curiosidade. Santa Dulce, né, é uma santa dos nossos tempos, né, do nosso cotidiano. O senhor chegou a conhecê-la pessoalmente? Não, eu sou do interior e tenho 33 anos. Irmã Dulce, Santa Dulce já tem mais ou menos 27 anos de falecida. Então, o primeiro contato que eu tive com Santa Dulce foi em exposição no ano 2000, que foi uma exposição do memorial na minha cidade, que foi levada, né? E aí eu tive contato com Santa Dulce. Já conhecia porque tinha um padre em Ilhéus que divulgava na minha diocese muito a vida de Santa Dulce. Mas assim, um contato muito mais próximo foi com a ida do museu, do memorial, algumas peças de Santa Dulce para a minha cidade. E quem diria que eu um dia estaria aqui? Estaria aqui, né, Frei? A gente diz que para trabalhar aqui, para estar aqui, precisa ser escolhido por Deus e por Santa Dulce. Com certeza eu fui escolhido. Eu Amém. Sempre olho esse chamado como uma graça de Deus. E é aquela máxima, né? Que Deus faz muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos e do que nós pedimos. A oferta dele é sempre boa, agradável e extremamente generosa, ultramente generosa. Verdade. Frei, conte um pouquinho para nós como que se deu, né, as transformações do santuário, né, pós-canonização. Porque aqui essa igreja, né, esse santuário, ele já existia, né, antes da canonização. Como que ficou após, né, tendo Santa Dulce, tendo Irmã Dulce como Santa Dulce agora neste momento?
Esse é o primeiro santuário que a santa mesmo construiu. Como? Aqui era um grande espaço de cinema. Santa Dulce constrói com Frei Delbrando, porque nessa região da Cidade Baixa havia muitos irmãos, muitas pessoas que trabalhavam nessas fábricas, os operários. E não tinha acesso, infelizmente, ao cinema, ao teatro lá do centro. Então ela constrói esse cinema, teatro, e também outros aí, juntamente com Frei Delbrando, uma mulher muito à frente da sua época, para que o povo tivesse acesso à cultura. E com o passar do tempo, os cinemas perdem o seu, seu modo de sua serventia, diríamos assim, e migram para os shoppings. Para os shoppings, verdade. Há uma migração e o espaço fica abandonado. Para você ter ideia, muita gente famosa já decolou aqui. Roberto Carlos já se apresentou aqui. Olha! Né? Raul Seixas decolou aqui, tantos outros que a gente conhece. E com o passar do tempo, o prédio ficou muito deteriorado, quase que abandonado. E o que acontece? Se viu a necessidade, com o processo de canonização no ano 2000, passado um pouco 2005, de começar a fazer uma grande campanha para restaurar esse espaço e construir a igreja em vista da beatificação. E, de fato, em 2011, após uma grande campanha do tijolo, tudo que vocês veem aqui é doação. Santa Dulce dos Pobres, o santuário foi sagrado por Dom Murilo em 2011, logo após a sua beatificação, e recebeu o título não de, como padroeira titular, não Santa Dulce dos Pobres, mas a padroeira titular era a Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Então, primeiramente, aqui se chamou o Santuário Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E era o desejo de Santa Dulce que tivesse uma igreja mariana aqui nas suas obras, por causa do seu amor a Nossa Senhora. E durante muito tempo, 2011 é um santuário novo, o santuário vai fazer 10 anos, acredito. Durante muito tempo, esse santuário foi o Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, e depois abrigou a Capela das Relíquias. O corpo de Santa Dulce estava num túmulo de mármore, né? As pessoas visitavam. Quando a canonização, houve uma necessidade de fazer algumas melhorias no santuário. E uma das melhorias foi o tratamento acústico. Nesse tratamento todo acústico do teto do santuário, a construção da pia batismal, da capela, do velário, da pia de água benta, foi o melhoramento do som. Hoje a gente tem um som muito bom, justamente para acolher os irmãos que vêm. Santuário é lugar de peregrinação, santuário é lugar de confissão, de receber os sacramentos, de experimentar da misericórdia de Deus, de participar da participação das missas. Né? Tem uma modalidade diferente de paróquia. Santuário é diferente de paróquia, a vida pastoral. Então é um lugar do acolhimento, da misericórdia, de experimentar da confissão. E esse santuário, com a canonização, ganha também um outro espaço, que é a Capela das Relíquias, com a configuração que hoje nós temos, que é uma urna de vidro, onde está uma imagem facsímile, né, do corpo de Santa Dulce, e embaixo do estofado, quem já conhece a Capela das Relíquias, está ali as suas relíquias, o seu corpo. Falando um pouquinho mais sobre o santuário, como que está hoje as atividades, né? O senhor falou que tem as missas, tem as celebrações, tem as confissões. Conte pra gente qual as atividades que o santuário hoje realiza, né? Pronto, santuário, confissão, não pode faltar, temos sempre confissão aqui. Depois missas, são 4 missas diariamente aqui no santuário. Diariamente 4 missas. Uma às 7 da manhã, outra às 8h30, meio-dia e 16 horas. É a última missa. A gente também promove alguns momentos culturais aqui no espaço que nós temos. Né? Um lugar da misericórdia mesmo, do encontro com Deus. É um lugar onde as pessoas vêm e sentem essa presença de Deus através do testemunho e da presença também do carisma de Santa Dulce dos Pobres. As pessoas sentem algo diferente. Esse algo diferente é Deus, é a presença, o amor de Deus que envolveu Santa Dulce dos Pobres, que a impulsionou, né, a fim de que ela vivesse intensamente aquilo que ela fez. Frei,
E como que o santuário está vivendo essa realidade agora, né? O ano 2019 foi a canonização, né, de Irmã Dulce, hoje Santa Dulce. Esse ano de 2020 é o primeiro ano dos festejos, correto? É sim, após canonização. Pós-canonização. Como que o santuário está lidando, né, em meio a essa realidade, né, de isolamento social, de novo, sem muita quantidade de fiéis aqui no santuário? Como que vocês prepararam, né, essa semana, essa novena, esse mês de agosto dedicado a Santa Dulce? É um desafio para a gente. A festa de Santa Dulce já acontecia como beata. Ela era bem-aventurada, já podia celebrar a festa solenemente. Mas com a canonização, essa é a primeira festa pós-canonização que a gente vai poder usar o título de Santa Dulce do Festa de Santa Dulce dos Pobres. E tem sido um desafio. Infelizmente a gente não estava preparado, o nosso santuário não estava preparado para esse processo todo e a gente acabou tendo que se adequar. Felizmente a gente teve que se adequar a essa realidade. E agora não mais as pessoas que vêm aqui, mas é essa igreja virtualmente em saída, que chega à casa das pessoas, o santuário que chega à casa das pessoas, que toca a vida das pessoas através das nossas redes sociais e tem tido um investimento muito grande em questão de transmissão, um investimento muito grande da parte do santuário para que os fiéis, os devotos tenham um material de qualidade em suas casas. Então, quem acessa hoje as redes sociais de Santa Dulce, tanto Facebook, Instagram, YouTube, vou até fazer uma propaganda aqui, as nossas redes sociais, o Instagram, @Santuário Santa Dulce, Facebook Santuário Santa Dulce, e o YouTube, Obras Irmã Dulce. Você acompanha toda a programação, é um material de qualidade, é uma transmissão boa, um áudio bom, é um material muito bom. Esse investimento é que o retorno é a alegria dos fiéis, é o povo que sente alcançado por este carisma de Santa Dulce, até mesmo em sua casa. Esse ano a gente preparou, embora aqui na cidade de São Salvador já tenha uma liberação para a participação dos fiéis, mas como a festa de Irmã Dulce atrai muita gente, então para a gente promover essa festa aberta ao público, aos fiéis, aos devotos, ia ser um transtorno maior, e por causa daquilo que a gente precisa seguir, que as autoridades competentes nos apresentam, as normas de segurança. Então achamos por bem dividir a abertura do santuário em 3 etapas. A primeira etapa acontece agora provavelmente no sábado. Nós vamos abrir o santuário para visitação. As missas serão sempre online e sem a participação dos fiéis, até acabar a festa de Santa Dulce. E a partir do dia 14, depois de experimentando, olhando essa realidade, a gente começa com a vida sacramental aos poucos, retornando às missas, e a gente vai estar estudando como é que a gente dá início a essa segunda fase. Tendo em vista que o nosso santuário é um santuário que está ligado a uma casa de saúde, então precisa de um pouco de mais cautela, mais prudência nesse momento muito delicado que a gente vive. Aproveitando também, né, o ensejo do Frei, já que ele também divulgou, né, nós também aqui, eu também vou divulgar as redes sociais do TLC, tanto o Instagram, TLC Salvador, quanto o nosso canal no YouTube, TLC Salvador. Então você que, assim como eu, também ficou encantado, né, com o Frei falando tão lindamente sobre Santa Dulce, que você também possa conhecer mais, pesquisar mais sobre Irmã Dulce. Quando aqui estiver, né, disponível, né, Frei, para essas visitações, você possa vir aqui, né, comungar dessa união tão perfeita, né, dessa santidade de Irmã Dulce, que foi tão amiga de Deus. Quero agradecer ao Frei por este momento aqui conosco, né, agradecer também ao TLC por ter me convidado para mediar esse bate-papo, essa entrevista, e pedir para que o Frei nos abençoe, né, e convidar vocês também, né? Nós iremos também fazer a nossa novena virtual pelo nosso canal do Instagram, /TLC Salvador. Então que você também possa também nos acompanhar e acompanhar também as redes sociais de Santa Dulce, né? Nesse século XXI, né? Nessa modernidade toda que nós chegamos, então que possamos também estar envolvidos. Gostaria, Frei, da sua bênção, né, para nós, convidando também a vivermos, né, tudo que Santa Dulce viveu, né, foi tão ordinariamente esplêndido, que possamos espelhar nela sempre.
Certo. Irmã Dulce, Santa Dulce é colocada como modelo de vida. A gente é convidado a seguir os vestígios de Nosso Senhor, segundo os passos de Santa Dulce dos Pobres, mas é também aquela que intercede a Jesus por nós. Eu sempre digo, olha, vamos pedir a Santa Dulce, porque além de ser uma santa nova, é uma santa que a gente pode chamar de nossa, é uma santa que até fala português e entende as dores das labutas da gente. Né? Eu falo isso para brincar. Mas para dizer que Santa Dulce se fez muito aqui na terra, no céu ela pode fazer muito mais. Então espero acolher o TLC aqui, um dia, quem sabe, de peregrinação do TLC aqui no nosso santuário e celebrarmos juntos e vocês poderem conhecer todo esse complexo aqui, que é o Complexo Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no coração da Cidade Baixa de São Salvador. Espero uma grande peregrinação do TLC quando tudo isso passar, nos colocando aqui, bebendo desta fonte da espiritualidade de Santa Dulce. E aqui deixo a nossa bênção e o nosso convite a participar também da nossa novena, que começa dia 1º de agosto, agora próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça Amém. de vós. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre mais alto. Salve, 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 irmã Dulce do amor.